o que seria o hash? O hash é um padrão de arquitetura, né? Ele define um conjunto de regras a serem seguidas para que você tenha comunicação entre sistemas distintos, né? Por isso que ele é tão utilizado, já que hoje em dia, com a segregação do front e do back, né? Vocês sabem que esse conceito ficou bem impregnado, né? De vários sistemas se comunicando, né? Veio do web service e agora com microserviços se popularizou de uma forma absurda, a ponto de mudar a forma que nós pensamos em arquitetura de software. Então, vamos lá, né? Então, a popularização do uso de microserviços ou uso de web services, né? Começou com web services, você tinha um monolito que queria conversar com outro monolito. Ou seja, uma aplicação gigantesca, única, rodando em um poderoso servidor de aplicação, com um servidor extremamente parrudo para suportar ele, tinha que eventualmente se comunicar com outra aplicação monolítica também baseada ou não num servidor de aplicação. Eu estou falando em Java, né? Se fosse Java. E eles tinham que trocar essas informações porque o sistema monolito era especializado, mas o outro sistema teria que utilizar alguma regra de negócio ou alguma informação gerada pelo próprio monolito 1, né? Então surgiu-se o RCP, que seria o Remote Procedure Call, né? Começou dessa maneira, não em Java, né? Mas você tinha como fazer uma chamada de procedimento remota, que era um software se comunicando com o outro para pegar algumas informações, né? E com isso veio o Web Service, né? Para facilitar ainda mais o desenvolvimento dessa comunicação. Esses monolitos, notou-se que com a chegada principalmente da computação na nuvem, eles ficaram obsoletos porque eles não podiam responder muito rápido a mudanças e precisava-se de uma arquitetura nova, uma forma de comunicação nova. Surgiu o SOAP, só que o SOAP ele é baseado em XML, acho que ele pode ser considerado também RCP, né? Um RCP. E ele, como ele era baseado em XML, ele é extremamente difícil de você manipular a informação. Porque você, veja bem, você teria que montar um XML, empacotar esse XML e enviar esse XML via web service, né? Do outro lado, você teria o processo inverso. Você teria que desempacotar esse XML, converter ele, se fosse em Java, para uma classe Java e depois incorporar ele para processar a informação, o que era custoso, né? Custoso. Mas mesmo assim foi se evoluindo essa ideia e em 2000 o cara que chama Roy Fielding, ele em uma tese de doutorado ele descreveu o que seria o hash, né? Eu não vou citar o acrônimo do hash aqui, se vocês quiserem, vocês fiquem à vontade para pesquisar, eu incentivo inclusive, certo? E ele foi lá e descreveu o design da arquitetura de software que a gente aplica hoje e ele foi incorporado no HTTP, certo? Usou o protocolo HTTP como comunicação. O hash ele serve para você ter uma transferência de estado, então o que você faz é focar no estado da aplicação atual e enviar ele para outro lugar via URI, né? Então cada hash vai ter um URI única e vai ter aquele estado naquele momento que vai ser trafegado, certo? Como eu disse, ele não é um protocolo, certo? Ele é um estilo de arquitetura, então ele é um padrão arquitetural para que você tenha essa comunicação facilitada. Ele também define um conjunto de restrições que você tem que aplicar ao seu pacote, tá? E quando você aplica todas essas restrições em um web service, ele passa a ser conhecido como um web service RESTful, né? Ou seja,
Aplicação direta de todos os conceitos e restrições do REST dentro daquele web service, tá? Ele permite que os sistemas solicitem acesso e manipulem informações. Esse é o mais importante. Textuais, ou seja, você não está preso ao JSON. Você pode trafegar strings, você pode trafegar páginas HTML, você pode trafegar XMLs também, por que não, né? Desde que seja textual, ou seja, um texto que você escreve, ele vai conseguir trafegar, certo? O mais popular é o JSON hoje em dia. Também é uma representação muito fácil de você manipular, de trocar informações, porque ele é baseado em chave e valor, né? Como eu já disse em outras aulas. Ele se vale de um conceito que foi aplicado pelo WWW, né? World Wide Web, que é quando se tem uma comunicação entre dois pontos, essa requisição, esses requests, eles já estão completamente encapsulados e prontos para utilização. Ou seja, quando chega a requisição chega no ponto que ele tem que ser manipulado, ele já está com o seu estado ideal todo preparado. E você consegue pegar aquela informação e usar do jeito que você quiser. Então ele se vale desse conceito para criar esse estado de manipulação do hash. Já que o hash pega essa informação e envia textualmente para outro lugar, né? Hoje em dia ele evoluiu um pouquinho mais, né? Porque agora tem, com a evolução dos microserviços, você já pode nomear, endereçar e manipular essa informação de várias formas possíveis, né? Não tem mais não está tão fixo como foi definido inicialmente pelo Fieldman, né? Como eu falei aqui também, você pode não estar preso a um padrão específico, como por exemplo o SOAP, que o SOAP ele está preso ao XML. Se não tem o XML, não tem SOAP, né? Ele é bem rígido com relação a isso. E o mais importante é que quando ele foi incorporado ao HTTP, o hash se vale dos verbos HTTP que já são pré-definidos. Então você tem todos os verbos HTTP e você não precisa criar novos verbos. Por quê? Porque o que você está interessado é no estado que a informação está naquele momento. Então você não precisa criar novos verbos, né? Você pode simplesmente utilizar apenas o get, o read, o post, o put, o patch, o delete, o connect, o options e o trace. Sendo que destes, os mais comumente usados em web services RESTful, ou microserviços baseados em hash também você pode substituir, né? Seria o get, o post, o put e o delete. Certo? Esses quatro são os mais fortes que tem na comunicação REST. Certo?